Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira unidade da disciplina Avaliação de Impacto Ambiental, ou AIA. Nessa aula vamos falar de conceitos básicos e um pouco sobre a legislação referente ao tema. Primeiramente, devemos considerar que as atividades do ser humano efetivamente resultam em alterações no meio ambiente. Assim, de maneira simples, a AIA permite realizar uma análise dessas alterações ambientais que o homem realiza. Então, os impactos ambientais, sejam eles prováveis ou efetivos, decorrentes da instalação de um empreendimento ou atividade, podem ser previstos para que possam ser evitados, minimizados ou compensados. Claro que essa análise não é simples e ao longo da disciplina vamos entendendo como as diferentes etapas se complementam para chegar no resultado esperado da avaliação de impacto ambiental. Para iniciarmos, podemos fazer uma analogia. Pense em um empresário que quer construir algum tipo de indústria. Ele tem vários fatores a analisar, como a localização da empresa, que precisa ser o mais viável possível, tanto para a recepção da matéria-prima, por exemplo, quanto para a distribuição dos seus produtos. Além disso, precisa saber sobre custos, lucro, condições locais de mão de obra, sobre a concorrência, o mercado de maneira geral. Para o meio ambiente, então, nós podemos pensar de maneira semelhante. Qual a localização do empreendimento irá gerar menos impacto ambiental? Qual será o comportamento de determinadas alterações ambientais que eu vou causar ou posso causar? Em quais áreas ou processos eu posso ou devo diminuir os impactos? Em quais casos eu preciso fazer a compensação? Por que devemos pensar assim? Além de outras várias questões aí relacionadas ao tema, primeiramente é dever do governo e da sociedade, de maneira geral, defender e preservar o meio ambiente. Então, isso nós vemos desde a Constituição Federal de 1988, que temos que considerar os impactos ambientais que o empreendimento ou atividade pode ocasionar no meio. Desde a Constituição Federal de 88, porque atualmente é a principal legislação, e as outras todas ficam abaixo da Constituição Federal. Então, lá no capítulo 6, que trata do meio ambiente, especificamente o artigo 225, temos que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então é necessário conhecer e compreender as consequências das ações antrópicas antes que elas ocorram, para que possam ser analisadas alternativas locacionais, tecnológicas, entre outras, ou programadas ações que evitem, diminuam ou reparem de alguma forma os impactos ambientais. Algo importante que deve ser falado é sobre os conceitos ou os termos utilizados na avaliação de impacto ambiental. Por ser uma matéria relativamente nova e derivada de outras disciplinas, não houve desenvolvimento de termos próprios. Então é necessário padronizar o significado dos termos utilizados na AIA, para, primeiro, dar às palavras o significado mais exato possível. Assim, conseguimos eliminar ambiguidades e reduzir a margem para possíveis interpretações. O termo que mais vamos utilizar aqui é impacto ambiental. A partir do momento, verificou-se que os problemas ambientais não estavam restritos apenas à poluição. Havia outros tipos de alterações ou problemas ambientais, como sociais, que não se encaixavam exatamente lá com a poluição. Então a expressão impacto ambiental veio para contemplar todo tipo de alteração causada pelo ser humano no meio ambiente. Apesar das várias concepções e discussões acerca dos termos relacionados ao tema, as definições estabelecidas na legislação ambiental são essenciais dentro do campo da AIA, pois no final das contas é o que realmente vale.
Então, sua definição legal, de acordo com a Resolução CONAMA 001 de 86, é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Mas como essa definição legal está mais ligada à poluição, podemos dizer que impacto ambiental significa qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana. Também é importante conceituar aspecto ambiental. Popularmente, nós podemos tratar aspecto ambiental de maneira genérica, no sentido de uma visão geral. Por exemplo, nos últimos anos, o Brasil vem tratando os aspectos ambientais de maneira imprudente. Pode ser verdade essa informação, no aspecto geral, mas dentro da avaliação de impactos ambientais, esse termo tem um significado específico e não pode ser tratado de maneira ampla. Então, o aspecto ambiental é definido como elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. E é importante saber que esse termo foi definido ou introduzido, pela norma ISO 14001. Assim, o aspecto ambiental deve ser entendido como a consequência de uma determinada atividade que acaba gerando uma interação com o meio ambiente, ou seja, o impacto ambiental. Portanto, um processo industrial, que seria a atividade, pode emitir um poluente atmosférico, que seria o aspecto ambiental. E esse poluente pode se manifestar no meio ambiente. Aí sim é o impacto ambiental. Então vamos ver alguns exemplos. No caso da atividade, lavagem de carros. Qual seria um possível aspecto ambiental? Utilização de água. Isso pode gerar o impacto ambiental, que é a redução da disponibilidade hídrica. No caso de armazenamento subterrâneo de combustível, o aspecto ambiental seria um possível vazamento. O que isso ocasionaria no meio ambiente? Contaminação do solo ou contaminação do lençol freático. E outro exemplo, inundação de áreas por longo período, no caso de barragens. Um aspecto ambiental que pode acontecer é a liberação de mercúrio inorgânico e a transformação em metilmercúrio, que causa vários problemas no ser humano, que aí seria o impacto ambiental. Primeiro, contaminação dos peixes pelo metilmercúrio, e o ser humano consumindo esses peixes também estaria sendo contaminado. Eu vou colocar um material para que vocês possam ler um pouco mais a respeito disso. No Brasil, a legislação ambiental é bastante ampla e apresenta a avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da política pública ambiental. De acordo com Monosovsky, 1989, citado por Sanches, 2013, podemos dividir a política ambiental brasileira em 4 fases, de acordo com as concepções adotadas durante sua construção, que seriam, então, administração de recursos naturais, controle da poluição industrial, o planejamento territorial e, por último, a política nacional do meio ambiente. Na primeira fase, então, havia preocupação no sentido de aumentar a duração dos recursos naturais, algo que vinha desde o final do século XVIII, devido à crescente dificuldade de acesso a esses recursos. Nesse sentido, o Código Florestal de 1984 foi importante nessa fase, que permitiu a criação de áreas protegidas. O
controle da poluição industrial teve início nos anos 70, devido a vários problemas com a poluição no mundo inteiro. Nessa fase não podemos esquecer a Conferência de Estocolmo, de 1972, que foi um importante avanço na área ambiental. E aí, nesse contexto, podemos citar a bacia do rio Tamanduateí, que pelo menos desde 1963 nós temos registro de vários problemas relacionados à destruição de nascentes e lançamento de esgoto doméstico e industrial. Problemas com o abastecimento hídrico foram um dos motivadores da fase do planejamento territorial, na qual foram estabelecidas leis a respeito da proteção aos recursos hídricos, parcelamento do solo urbano e principalmente zoneamento industrial em áreas críticas da poluição. Aqui vemos a primeira menção à avaliação de impacto na legislação federal, na Lei 6.803 de 1980. E a quarta fase é marcada, então, pela Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 1981, que trouxe de forma definitiva a avaliação de impacto ambiental como um instrumento da política ambiental brasileira. Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impacto, a avaliação de impacto ambiental é o processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. A Lei 6.938 de 81 também criou o CONAMA, e na Resolução CONAMA 001 de 86 foram estabelecidas definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da AIA como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí eu marquei ali responsabilidades porque até 2011 tivemos vários problemas quanto à definição de qual órgão seria responsável pelo licenciamento ambiental. Vamos ver para isso um pouquinho mais para frente. Então, uma das principais utilizações da avaliação de impacto ambiental ocorre no processo de licenciamento ambiental. Não é exclusivamente, mas as principais utilizações é nesse processo. E o licenciamento ambiental também é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a Resolução CONAMA 237 de 1997 trata da localização, construção, ampliação, instalação e operação de empreendimentos ou atividades que utilizem recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação ambiental, que deve ser alvo, então, de licenciamento pelo órgão competente. Devemos saber que a legislação contempla diferentes modalidades de licenciamento ambiental, mas nem todo empreendimento ou atividade humana necessita da licença ambiental, mesmo aquelas licenças mais simplificadas. Então, segundo a Constituição Federal de 88, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Nesse contexto, destacamos o processo de a etapa de triagem dentro do processo de avaliação de impacto ambiental. Na triagem, então, são selecionados para o processo de licenciamento ambiental os empreendimentos ou atividades que possam causar impactos ambientais significativos, sejam eles efetivos ou mesmo que sejam potenciais. E aí a Lei Complementar número 140 de 2011, que eu comentei ali, que até 2011 tivemos problemas quanto à repartição aí das competências, essa lei veio trazer clareza quanto a essa repartição das competências do licenciamento ambiental no país, definindo então quais são as atribuições de cada órgão ambiental em relação ao licenciamento ambiental. Então, o que seria a função do IBAMA, o que seria a função do órgão ambiental estadual e do órgão ambiental municipal.
No estado do Paraná, temos a recente resolução SEMA número 110 de 2021, que veio substituir a 88 de 2013. Então, essa resolução aí tem o objetivo de estabelecer critérios, procedimentos e tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. É importante relembrar que existem várias outras normas relacionadas com a avaliação de impacto ambiental, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal. E para o profissional que trabalha então com a avaliação de impacto ambiental, é necessário que sempre esteja a par desse conjunto legal de maneira detalhada e atualizada. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da unidade 1. É essencial que vocês leiam e compreendam o texto referente à aula e consultem também a bibliografia indicada nas referências. Até mais!